nossa grande entrevista desta semana é com o histórico da FNLA, Angola Cabango, a quem vamos agradecer por nos conceder a oportunidade de nos receber na sua residência. Angola Cabango, o país, mais velho Angola Cabango, o país vai assinalar 50 anos de independência. O que é que correu mal no governo de transição? Muito bom dia, sejam bem-vindos a este espaço de paz. Quanto à sua pergunta, o processo de descolonização de Angola não correu como devia correr, porque a parte portuguesa tinha a plena responsabilidade de conduzir o processo. Ela sabotou pura e simplesmente o processo, viciou o processo. Logo à partida, escolheram um parceiro por razões ideológicas e tudo descarrilou. Tudo quanto foi acordado em Alvor não foi aplicado logo no início do funcionamento do governo de transição. De que parceiro é que está a se referir em concreto? 50 anos depois, portanto, meio século, os angolanos em geral, os autores políticos em particular, daqueles que testemunharam na primeira pessoa a assinatura do acordo, devem contar toda a verdade, com todo o rigor moral e intelectual. O processo de descolonização foi conduzido pelo Partido Comunista Português, que tinha como aliado o MPLA. Isso foi demonstrado ao longo dos 5 dias em Alvor, no Hotel Penina. Nós não éramos nem cegos, nem mudos. E as coisas estavam bem claras. Portanto, havia um parceiro. E esse comportamento da parte portuguesa estrangulou por completo todo o processo de descolonização. Está a dizer que houve traição, houve curvas e contracurvas em Alvor. Agostinho Neto terá alguma culpa nisto? Bem, eu não falo em traição. Traição é uma palavra muito forte. Mas em malabarismos políticos, sim. Sabia-se, era notório que eles tinham um parceiro. E eu hoje digo dito ideológico. No fundo, tudo se baseava em interesses econômicos, que não havia nada de ideologia. Mas havia um parceiro, havia uma preferência. Dizia-se que o MPLA estava mais próximo de Portugal, por razões culturais. Eu não sei que tipo de critério que eles definiram, fazer que o MPLA estava mais próximo culturalmente de Portugal. Mas isso afirmava-se. E o Rosa Coutinho afirmou várias vezes isso. Portanto, o processo estava a partir da viciado e tudo estava condenado. Tanto houve uma negociação no sentido da FNLA retirar-se tanto retirar-se para as suas origens, o norte do país, no sentido de evitar um banho de sangue, é certo? Então, o processo estava viciado, inquinado, as tensões militares subiram, houve confrontos logo no mês de março, os confrontos agudizaram-se, a situação tornou-se muito tensa, muito rubra, e finalmente, por razões estratégicas e mesmo para evitar um banho de sangue, repito, a FNL não foi derrotada por ninguém. A FNL não assinou nenhum acordo de capitulação. Eu fui o último negociador da FNL em Luanda. O último. Negociei na Fortaleza São Miguel com o já falecido Lúcio Barreto Lara e a parte portuguesa. Portanto, eu não assinei nenhum documento, não há nenhum documento assinado, e nós depois tudo ponderado.
nos retiramos para as nossas zonas estratégicas. Mas qual foi o ponto de estrangulamento, uma vez que os acordos de Alvor até já previam eleições? Evidentemente, são essas eleições que provocaram tudo. São essas eleições que provocaram tudo. A finalidade era impedir que houvesse eleições. E tudo se fez para que lá não tivesse lugar. Portanto, estão aí os escritos, numerosos, livros, uns falsos, outros verdadeiros, mas numa só palavra, o processo de descolação foi intencionalmente viciado e estrangulado. Portugal não estava preparado para dar independência a Angola. E tudo se fez para sabotar o processo de transição. Está a dizer isso que, na medida em que Portugal não estava preparado, está a dizer que Portugal não estava preparado para deixar Angola? Não está. Portugal, e aqui um pormenor, já no fim do acordo, Portugal surgiu um acordo, um anexo, um acordo de cooperação entre Portugal e Angola. O Dr. Roberto Castilho, como é que um país que ainda não é independente, ainda não é soberano, havia de assinar um acordo de cooperação com Portugal? Tudo estava claro. Era maniatar Angola, era amarrá-la. Porque quando o Dr. Roberto levantou a questão do contencioso dos nossos fundos sediados em Portugal, a conferência quase que arrebentava. E o falecido Melo Antunes disse, não vamos saber quem é que deve quem. Olha que tamanha ousadia. Quando sabia que Portugal veio com as mãos vazias e voltou com as mãos cheias. Portanto, Portugal não estava preparado para dar independência a Angola. Quem o afirma esteve em Alvor, esteve nas horas mais cruciais e na primeira linha. Houve, durante as negociações, um choque muito violento entre o Tomás Soares, já falecido, com o Olacabanco, que está aqui a falar, quando ele saiu com a seguinte proposta: deviam fazer um segundo Brasil. Eu perguntei ao Tomás Soares, o senhor pensa que o Brasil foi uma boa experiência? Para nós foi um aborto e nunca haverá Brasil em Angola. É só para ver o que é que eles tinham em mente e em carteira. Mas há uma outra questão que também se levanta, que tem que ver com a questão de um namoro, se assim se pode considerar, um noivado, se assim se pode considerar, de traição, alegadamente, do MPLA com a UNITA, no sentido de encontrarem um meio termo ainda em Alvor. Como é que isso se procedeu? Quero situar mais ou menos como é que isso aconteceu. Eu não gosto de falar em traição. Em manobras, malabarismo, arranjos. Houve sim uma tentativa, aliás, orquestrada pela parte portuguesa. Houve um encontro em Lisboa entre uma delegação da UNITA do MPLA. Se estou bem recordado, a delegação do MPLA era chefiada pelo meu grande amigo, compatriota, Lopo Fortunato Ferreira do Nascimento, e da UNITA pelo já falecido Alberto Assunção, José Alberto Assunção dele. Mas, infelizmente, não deu em nada. A intenção da parte portuguesa e do MPLA era enrolar a UNITA, evidentemente excluir do processo a FNLA. Mas tudo foi por água abaixo, porque Deus não abençoa manobras diabólicas.
Considera que houve um pouco, digamos assim, considera que os mais velhos falharam por não terem conseguido o entendimento naquela altura? Se tivesse que fazer um recuo, faria diferente? Fariam Eu já o diferente? disse várias vezes e afirmo, nós também temos a nossa parte de culpas, de responsabilidade. Ao longo de toda a luta, fomos incapazes de constituir uma frente ampla contra o colonialismo. Houve algumas tentativas, mas não fomos felizes. Andamos desavindos 14 anos e pagamos no fim o preço. Quando nós surgimos em Mombasa, na cimeira entre os três movimentos de libertação, nós não íamos realmente unidos. A única coisa que nos unia era que nós queríamos a independência. Fizemos um esforço em Mombasa. Afinal, ela levou uma plataforma, um projeto de plataforma para a independência, e lá nos concertamos e partimos para Alvor. Um ponto consensual, a data para a independência de Angola, 11 de novembro de 1975. Foi uma data proposta por Álvaro Holder Roberto, ainda em Mombasa, aprovada pelo MPLA e pela UNITA e levada até Alvor. Foi o único consenso. O resto nós estávamos desavindos. Mas era um consenso, um meio consenso, tendo em conta que a FNLA proclamou a independência num outro ponto do território, a UNITA num outro ponto do território e o MPLA em Luanda. Qual é a sua visão em relação a esse Bem, problema? agora, a aplicação do processo é que falhou. Mesmo assim, desavindos. E não houve um consenso no meio de toda essa confusão. Os três movimentos respeitaram a data de 11 de novembro de 1975. O MPLA proclamou a sua República Popular em Luanda. Eu, Luís, em nome de Roberto, proclamei o 11 de novembro, ou reafirmei 11 de novembro como data da independência, e a UNITA fez a mesma coisa no OMO. Aí houve consenso, a data foi respeitada e continua a ser até hoje. 11 de novembro de 1975 é a data da independência de Angola, proposta do saudoso Álvaro Holder Roberto. O país está a caminhar para o 4 de fevereiro. Eh, Como é que considera a questão do 15 de março? Olha, o 4 de fevereiro é a continuação de uma ação heroica da revolta da Baixa do Cassange, que ocorreu em 4 de janeiro de 1961, que foi concebida, estruturada e orientada pela União das Populações de Angola, coordenada internamente pelo saudoso cônego Manuel Joaquim Mendes Neves, Macários, e no exterior por Álvaro Holder Roberto. O fermento do 4 de fevereiro veio da Baixa do Cassange. Por isso é que houve uma grande revolta patriótica em Luanda. Está aí a história. É inútil. Estamos a remar contra o vento. Estamos à procura de datas. A história está aí. Ela não se embeleza. Hoje todo mundo diz que o Coronel das Neves foi o cérebro do 4 de fevereiro. Ontem não se dizia isso. O cérebro. O que é que significa? O pensador. E quem era o Conde Manuel Joaquim Mendes das Neves, Macários? Era um fervoroso militante, primeiro da União das Populações do Norte de Angola, UPNA, a partir de 1954, e depois da UPA, União das Populações de Angola. E mais tarde, segundo vice-presidente do governo, o senhor de Angola Hermesílio, formado pela FNLA, em 5 de abril de 1962. Está tudo dito. Se ele foi o cérebro,
foi da UPA. O resto dispensa comentários. Está a dizer que tem que se voltar à história, como dizia no início. Não é voltar à história, respeitar a história. Respeitar a história. Hoje temos, eu não diria milhares, mas centenas de livros. Centenas de livros. E é uma coisa que se confirma. O Cono Manuel Joaquim Mendes Neves Macário tinha, sim, filiação política. Ele foi primeiro da UPNA e depois da UPA. E conjuntamente com Olga Roberto, ainda teve tempo de preparar o filme fulminoso e vitorioso 15 de março de 1961. Considera uma injustiça o 15 de março não ser considerado como um feriado nacional, por exemplo? Foi um erro, deve ser corrigido. Aliás, na altura, quando o meu saudoso e grande amigo Cody Poyama, bom, mandatado por seu partido, tirou da sua cartola a seguinte expressão: 15 de março é uma data de celebração do quê? Da grande insurreição popular, a expansão. Vê só a palavra expansão, grande insurreição. Estava tudo dito. O 15 de março é que é o início da luta de libertação nacional. O resto, pô, naquela altura apareceram vaidades, né? Pô, parecia uma corrida. Mas na história não se corre. Não se corre. A história tem passos firmes, tem factos indesmentíveis. Aliás, a parte portuguesa confirma isso. Quando é que Salazar manda para Angola a tropa portuguesa? E em força. Depois do 15 de março de 1961. Os portugueses celebram isso em Portugal. Portanto, deixemos a história falar. Agora é tempo dos historiadores científicos cruzarem diferentes fontes. Eu estou aqui a fazer um relato. Eu não sou historiador científico. Os meus relatos devem ser analisados, filtrados, cruzados com outros, para que amanhã se escreva calmamente, seriamente, a história contemporânea de Angola, que é uma história riquíssima, riquíssima. Vamos mudar um pouco agora o nosso ângulo da conversa para introduzir aqui um elemento novo que tem que ver com o futuro da FNLA. Foi presidente da FNLA, digamos assim, um pensador da FNLA. A FNLA está a decair. Não tem receio que nas próximas eleições, se não obtiver um resultado satisfatório, corre o risco de ser extinto? Eu vou ser muito sincero, como militante histórico da UPA FNLA, estou muito preocupado com a situação do meu partido. Preocupadíssimo. E tenho estado a fazer tudo para dar o meu contributo a repor a FNLA no seu verdadeiro lugar. Mas isso só se consegue com o trabalho, com mais organização, mais dinamismo. Eu não me canso de repetir isso. É preciso presença no terreno, deixar os gabinetes, ir para o terreno, ao encontro das massas, ao encontro do povo. Mais disciplina. Não estou a falar de uma organização militar, mais disciplina clássica, normal. Então, podemos evitar aquilo que seria um desastre para Angola. Afinal, não pode desaparecer. Afinal, é parte da história contemporânea de Angola. Afinal, é o partido libertador. Então, tudo tem que ser feito. Nós, na FNLA, temos que fazer tudo. Mas não acha que é hora de se começar a atrapalhar com mais seriedade, porque
Esse, digamos, segmento de partido histórico pode um dia descambar no fim do partido e isso não lhe vai deixar mal? Tem razão, nós não podemos dormir à sombra da história, né? Bem acomodados. Sim, temos uma rica história, coisa de altos e baixos, mas temos que fazer falar a nossa história, dando continuidade, aquele espírito de luta, agora uma luta política, luta democrática. Não podemos ficar a ler os livros, né? Acabou, sobrou, olha lá, libertou. Não basta isso. Temos que continuar, dar mais calor à chama. Portanto, numa só palavra, repor a FNLA no seu verdadeiro lugar no cenário político angolano. Eu repito, com trabalho, com presença no terreno, com programas viáveis e não com meras palavras, e não estando nos gabinetes, e não emitindo simplesmente comunicados. Isso não nos leva a porto nenhum. Não acha que é hora de, digamos assim, entre aspas, introduzir agora um jovem na liderança do partido com o apoio dos mais velhos para se alavancar o partido? Eu A sou, geração de jovens, de jovens. eu considero-me um aprendiz da democracia. Estou a aprender. E uma vida da democracia, devemos respeitar o que está estatuído. Ela tem uma direção. Ela tem é que trabalhar, agora estamos a trabalhar para que se realize a reunião do Comitê Central. E haverá um balanço. Vamos ver qual será esse balanço. E vamos ter que tomar decisões no sentido de dar mais força ao partido, mais dinamismo. Evidentemente, iremos por um congresso, tarde ou cedo. E é no congresso onde tudo será decidido, em termos estatutários, em termos democráticos. Nada de violências, nada de atropelos, nada de golpes, mas tudo tem de ser feito democraticamente e com base nos estatutos e nos regulamentos internos do partido. Como é que encara hoje o país, de um modo geral, sobretudo a questão do combate à corrupção? O país, eu não digo que vai, já entrou numa era nova. Já estamos nos 50 anos. Há uns que ainda pretendem trocar galhardetes, quem é que fez mais, quem é que fez menos, quem é que fez pior. Eu gostaria que houvesse um novo discurso, uma nova mensagem. Fosse a seguinte: todos juntos vamos construir Angola nova. Virar a página com coragem. Foram 50 anos em que muita coisa aconteceu em Angola. Agora não é tempo, estamos a chorar, não é tempo, estamos a reabrir feridas purulentas, umas já estão bem cicatrizadas, agora é tempo de apontar novos caminhos. Mas quando fala das feridas cicatrizadas, está a falar do novo, um novo elemento que surgiu na política que tem a ver com as 60 toneladas de explosivos? É isso que está a dizer? Olha, sinceramente eu ouvi e espero que ao mais alto nível se definam bem as coisas. Estou a ouvir relatos policiais. Como cidadão, primeiro, exijo que haja um relatório sério e profundo. Nós não podemos estar a viver de piparotes. Estamos permanentemente a meter a sociedade em alvoroço, criar o medo. Se é verdade, se apresentem as verdades. Aqui é verdade, as provas. Porque nós queremos deixar de viver em situação de tensão. Já temos muitos problemas de fome, de saúde. Aí, cólera, Temos agora cólera. Marlboro, malária que mata todos os dias. Não sei o que mais mata em Angola.
tuberculose. Ouço agora todos os dias, falta de água em Luanda, da boca do ministro Borges. Então foram assim acordos, está cá uma empresa francesa, não temos água. Isto é que é preocupante. Nós temos que ter um outro discurso. Um outro discurso que Angola é de todos nós. Eu não gostaria que, aos 82 anos, sempre que tivesse a oportunidade de falar para a imprensa, voltasse lá para as facadas, as bombas, por amor de Deus. Acha que Angola, aqueles explosivos não eram necessários, não eram suficientes pela experiência que tem para eu por criar hora não desequilíbrio, faço nenhum situações? juízo, deixo às autoridades apresentar um relatório mais profundo, mais sério. Não comento absolutamente nada. O que eu não gostaria, como cidadão, é que me mergulhassem permanentemente numa psicose, num medo, de a bomba que vai arrebentar aqui e ali. Eu quero ouvir, há mais comida nos mercados, nos supermercados, há melhores transportes, há mais saúde, estamos a combater bem a malária, que agora aí assim, essa doença que vem por aí, a cólera. E não com palavras. E no dia a dia fiquei ulcerado, fiquei triste ao ouvir que em Cacoaco, em que o hospital, vão meter 3 pacientes numa mesma cama. Pronto, menina Lutucuta, mas o que é isso finalmente? O que é isso finalmente? Isso é brincadeira. Não, ela que tem a paciência, Lutucuta. Sim, tem por muita estima, amizade, mas ela está a brincar. Se não tem meios, que pensa meios, o executivo. Para meter 3 pessoas numa mesma cama. Então, preciso mais apoio nos mercados, nos bairros. O saneamento básico é a causa principal da cólera. Saneamento básico. Cuidar da nossa água, dos nossos esgotos, dos nossos bairros. É isso que... Sente que ainda algo tem de se continuar a fazer para melhorar estes serviços? Evidentemente que ainda há muito trabalho. E agora, passados 50 anos, pensa, os que governam, efetivamente, aprenderam qualquer coisa. Os governados também aprenderam qualquer coisa. E todos juntos, vamos fazer Angola nova. Sem demagogia, sem discursos incendiários, sem mentiras. Quando fala em realizar uma Angola nova, está a querer dizer que, ou melhor, como é que gostaria que fossem realizadas as comemorações dos 50 anos da independência? Eu ouvi várias vezes. Fui convidado em 10 de novembro do ano passado, ali num encontro, logo 1º de maio, em que apareceu o Ministro de Estado, o chefe da Guarda Civil, o compatriota Adão de Almeida. Ouvi uma agenda, mas que é uma agenda nacional, onde não vamos só ouvir, onde vamos intervir, onde vamos agir. Haverá uma interação. Fala assim, balanço disso, balanço daquilo. Mas eu espero, e o apelo que eu lanço como cidadão, como nacionalista, como negociador da independência, como alguém que lutou pela independência, é que hajam balanços sérios, sensatos, não sensacionalistas, não balanços tipo tribunais, estamos a crucificar este e aquele. Devemos todos assumir as nossas responsabilidades. Mas acredita numa realização de uma cerimônia em que possam sentar os principais líderes do país numa só mesa? Devemos assentar todos numa só mesa. Devemos, é uma obrigação. Olha, exemplo, o dia 15 de janeiro, deste ano, janeiro, quando fui a Saurimo, estivemos lá, lado a lado. Madeu Mourinho, o homem do 150, meu cota que eu conheci, ele conheceu o mais novo, que eu andei com ele naquela comunidade.
no ser do conjunto Angola Ritmos. William Adeu, grande percussionista. Tive a Ria no 4 de Fevereiro, a Teresa Cabem. Com o irmão da UNITA. Estive lá, Angola Cabão, pela FNLA, anticombatente da FNLA. Foi lindo. Fomos bem recebidos pelo governador da Ronda Sul. É assim que devemos atuar. Cada um tem o seu tempo, o seu espaço de intervenção. Ora, numa reunião só para ouvir alguém, 5 horas, na Angola Cabango não tem esse tempo nem essa paciência. Eu gosto de ouvir, mas também gosto de intervir, quando o assunto me diz respeito. O assunto da Angola me diz respeito. O futuro da Angola me diz respeito. Eu dediquei toda a minha vida, toda a minha juventude. Eu comecei a militar, sem exagerar, aos 12 anos. Eu já estava atrás da política, na Liga Africana. Os 13, 12, 13, 14, 15, eu andava atrás do conjunto Angola Ritmos. O meu tio, Silveira Dias. Aos 15 anos, integrei a primeira célula clandestina revolucionária da UPA, em Luanda, no Sambizanga, orientada superiormente por Cônigo Manuel Joaquim Mendes Neves, Macário, e coordenada em termos técnicos pelo saudoso Domingos Mateta, mais velho Dom Zeto, o pai da Rodolina Mateta e dos Matetas. Comecei muito cedo. Eu hoje tenho 82 anos. Gostaria de morrer, quando chegar o meu tempo, um pouco alegre. Aí está Angola, valeu a pena. Mas depois vão viver de novo num incêndio com 82 anos. Não, eu não aceito isso. Não aceito isso. Sobre a questão da seletividade do combate à corrupção, há informações, digamos, alguns círculos da sociedade que dizem que o combate à corrupção está a ser seletivo. Esta também é a sua visão? Não, eu apoio o combate contra a corrupção. A corrupção é má. A corrupção destrói um país, destrói uma sociedade. Sim, mas não há trabalho nenhum perfeito. Então, que haja coragem para se corrigir o que está errado. O combate não está a ser como devia ser. Há algumas falhas. Não pode haver vaidade, dizer que tudo está bom. É mentira. Mas que há uma vontade contra a corrupção, ela está aí, ela existe. Ora, é preciso escolher as pessoas para levarem avante esse grande projeto, esse grande programa, melhor. É preciso combater a corrupção a todos os níveis. A todos os níveis. Não é só no topo. A todos os níveis. Eu apoio o combate contra a corrupção, mas insisto que os erros devem ser corrigidos. Há muita coisa que não está a funcionar bem. Pois, essas coisas que não estão a funcionar bem, na sua visão, como é que deviam ser corrigidas? Corrigir. Admitir que há erros e mudar. Metodologia. Mudar. Os quadros. As pessoas foram selecionadas. Uma das questões que lhe preocupa, quando falávamos em off, é a questão do, digamos assim, o tratamento que é dado aos ativos recuperados. E falava do candando. Qual a sua visão? Não, não é só cantando, é por aí muita coisa. Quando acabamos o robô, construíram o mercado, sei lá, aqui na X. Provou-se que ele roubou do erário público. Então o Estado recuperou. É o IGAP ou quem é, não é? Bem, fica apostado? Não. Há concurso. Os empresários, até mesmo estrangeiros, podem vir tomar isso. Mas, por amor de Deus, se tira-se aquilo das mãos de um gatuno para outro gatuno, por amor de Deus, não vale a pena. Aí não estamos a fazer nada. Dizia que aquilo está às moscas, né? Diferente do Quero, que hoje já dá o ar da sua graça. Olha, eu não sou demagogo e peço desculpas, nem mentiroso. Posso ter muitos defeitos na minha vida, mas eu não sou mentiroso. Eu vou semanalmente ao candidato. Semanalmente.
E fico triste quando está a fazer isso, está às moscas. Pode ir lá agora, ver, está às moscas. Pode ir sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Se encontrar 2 caixas, é por sorte. É uma caixa a funcionar. Um monstro daqueles. E com falta de produtos. Já acabou, não tem época, não vai. Por amor de Deus. Que ele foi recuperado. É um bem. É importante para o consumo da população. Então, se mete aquilo a funcionar como deve ser. Outra questão que preocupa tem a ver com as eleições, a CNE. Hoje, portanto, as CNEs em África são um problema. E temos ali Moçambique, que é um exemplo não muito bom do que aconteceu. Para cautelar situações não boas em Angola, como é que gostaria que fosse vista a questão da CNE, uma vez que as eleições em Angola sempre foram consideradas fraudulentas? É, é importante que os angolos tomem consciência que eles não vivem num deserto sozinhos. Nós estamos num mundo. Vivemos num conjunto de sociedade, de países. E temos que aprender com os erros dos outros. Evitar desastres. O homem que não aprende é um homem morto, homem que não vive. Vamos aprender. As CNNs em África têm de mudar de atitude, de metodologia. As eleições são para quê? Para trazerem mais liberdade, mais democracia, mais felicidade, mais estabilidade. E não para trazer guerras, mortes, destruições. Não. Cada eleição deve ser para reforçar a estabilidade do país, os valores democráticos, consolidar o país e não para enfraquecê-lo ainda mais. Não. Então, devemos aprender. Aprender não é mal nenhum. Dizia alguém, aprende-se até morrer. Mesmo aos 100 anos, ainda pode aprender. Então vamos aprender. Voltando ao combate à corrupção, sente alguma dor em ver os filhos do seu amigo Zé, José Eduardo dos Santos, exilados no exterior? Acha que o combate à corrupção devia ter uma outra forma de combate? Sabe, quando se inicia um processo, até porque ele não é linear, nem tudo corre às mil maravilhas. À medida que se vai avançando, vai-se corrigindo o que está errado. Há mais sensibilidade. Há mais tempo para se olhar para este ou aquele caso, com um pouco mais de cuidado. Eu acho que as instâncias que governam o país vão tomar conta deste assunto com sentido patriótico. É o meu apelo. Não vamos interferir na justiça. Ela tem que ser independente, tem que fazer o seu trabalho. O que nós pedimos é que haja um trabalho correto, um trabalho justo. 50 anos de independência e ainda temos problemas da fome. Com o potencial agrícola que o país tem, o que é que acha que está a falhar? A má aplicação dos lindos programas que são elaborados. Má aplicação. Má gestão. É preciso colocar o homem certo no lugar certo. Preciso fazer uma rotação de quadros. Nunca se deve deixar um quadro mais de 5 anos num posto ministerial. É a minha opinião, Olacabão. Por mais bom que seja o quadro, 5 anos é um tempo para demonstrar serviço. É. Uns que ficam 10, 15 anos, não, não dá. Não dá.
depois que torna-se um disco rascado, né? Um bom quadro, um bom gestor, fica 5 anos e mostra trabalho. Angola é um escândalo de riqueza. Água, a primeira riqueza. Está aí. Toda Angola é agrícola. Tirando, mesmo lá no deserto. Não se come no Cunene. Cunene come-se. Há muito que se come. Mas é uma questão de gestão. Está a passar um certificado de incompetência ao governo do MPLA, é isso que está a dizer, uma vez que está há 50 anos no poder? Eu não estou a passar nenhum certificado de incompetência. O próprio MPLA é que deve analisar os seus 50 anos, internamente. Eu também vou analisar os meus 50 anos internamente. Como é que eu, Angola Cabão, me comportei durante 50 anos? Qual é a sua atual relação com o Presidente da República? Não, a minha relação é boa. É uma relação boa, patriótica, fraterna. Ele é o mais alto magistrado do país, não é? Sempre que eu tenho uma opinião a transmitir, eu procuro os canais apropriados. E mesmo publicamente digo, olha, General João Leão Gonçalves Lourenço, faça melhor. Por exemplo, no caso da reconciliação. Não me canso de apelar a ele. Este é o momento. Seja também o campeão da reconciliação nacional. Mas esse processo não está a caminhar conforme. Não, mas o apelo do Angola acabava nesse sentido. General, seja também o campeão da reconciliação nacional. Vamos juntos construir Angola nova. Temos boas relações. E se eu tiver como dirigir a ele de uma outra forma, por escrito, não hesito. Diferente do seu amigo Zé, que estavam permanentemente juntos. Qual é a última vez que esteve com o Presidente João Lourenço? Não, olha, fisicamente foi naquele almoço dos nacionalistas, né? Mas o contacto é muito bom. A corrente passa muito bem. Não é? Ele está com as redes do país, eu estou a observar, estou a seguir, sou parte desse país, sou parte da história, e ele sabe que eu também, Angola Cabão, tem uma palavra a dizer. O Angola Cabão é um libertador. E é uma palavra a dizer tem a ver com a questão que tem a ver com a criação da estátua, uma estátua única com as 3 figuras que libertaram Angola, Não, isto contribuíram para o... Ainda voltei a repetir em Mazocon, no IS, o meu apelo continua. Presidente, Mas o MPLA diz que o 1º de maio é para Agostinho Neto e não para Holder Roberto nem Sabino. não, olha, é assim que se estabelece o debate. Há um debate. Agora é um debate, né? Eu mandei a bola para o interior do MPLA, não é? O MPLA está a reagir. Já é bom. Então, diga, o que é que vamos fazer? Olha, vamos acabar. Não é assim, vamos assentar e vamos fazer assim. Não é o Olacabão, como pessoa. O Olacabão é que lançou a ideia, como nacionalista. Acredita que para uma melhor reconciliação nacional a saída seria esta? Extraordinário. Eu te diria única. O povo, ao ver os 3, os homens que fundaram o Estado de Angola, a expressão é minha. Eu estou aqui a ferir os arquitetos, o que acabamos, não é assim. É tridimensional. Ali. Eu não digo que tudo seria um mar de rosas, não. Mas um bom princípio. Estão aqui os pais fundadores do Estado angolano. Agora podemos sim começar a falar do Conselho Nacional e traçar os contornos, os desenhos da futura nação angolana. Porque Angola ainda não é uma nação. Angola é um país. Como assim que ainda não é uma nação? Não é nação. Por quê? Ainda não é nação. É um país.
com várias culturas, vários povos, que vivem no mesmo espaço geográfico que se chama Angola. Bom, é mesmo na reta final, mas há uma questão que nos inquieta, que é a questão do Conselho da República. Dizia no outro dia, em off, que o Conselho da República é um órgão importante que deve permanecer, mas que era preciso criar-se uma nova frente, um novo ente que pense em Angola de facto sem diferenças. Continua a alimentar este seu pensamento? No centro de um país, as instituições duram o tempo que for necessário. E elas devem obedecer à dinâmica que se cria no país. E há momentos que elas deixam de ser eficientes. Então, um espaço, um foro mais abrangente, não é? Para debatermos a reconciliação e a construção da Angola Nova. Por onde está aí o Conselho da República? Sim, faz o seu trabalho. Um órgão consultivo, aconselha o Presidente da República, mas pode aparecer uma instituição mais larga, um foro mais vasto. E vamos caminhando. É assim que os países se fortalecem com novas instituições, não seria mal nenhum. Como é que estamos em termos daquilo que são as suas memórias? Já está a escrever? Não, eu já disse repetidas vezes, eu estou no fim. Só estou agora a ver uns timings. Estou completamente. Está no fim. Como disse ainda há dias, as memórias, ou qualquer livro, não se esgota no seu volume. É subir depois da morte, fica o material para o segundo, terceiro, quarto volume. Portanto, aquilo que considero o primeiro volume está tudo preenchido. Agora, se o Acabão terá esquecido qualquer coisa, ou metido algo, não é por malabarismo, não é por ser malandro, não. É porque nem tudo vem num livro. Não sou o livro melhor, não é? O que é que está a escrever e o que é que traz em concreto nessas memórias? A minha trajetória acabou, a minha infância, a minha militância clandestina, a minha integração na UPA, toda a luta, a minha formação no exterior, né? Tanto a minha participação nas ações para a independência, estive em Mombasa, na primeira cimeira, estive em Alvor, onde assinou o acordo da independência, e estive em Nakuru, a cimeira da salvação. Fomos a Nakuru tentar salvar o processo de descolonização, mas não fomos capazes, não fomos felizes. Portanto, estive em muita coisa, estive no governo de transição, né? E depois recuamos, estive mais de 16 anos no exílio, no Congo, e regressei a Angola pela grande porta em 1991, participei das primeiras eleições em 92, não fomos felizes, conseguimos 5 deputados, agora acabamos, não foi eleito deputado, nem por isso abandonei, continuei a luta. Em 2008 fui eleito deputado, porque, entretanto, substituí o Roberto em 2007, depois do seu falecimento, e ainda cá estou como antigo combatente, militante histórico, a dar aquilo que ainda posso dar. Mas só como militante histórico da UPA-FERLA, e mais nada. Sem uma outra ambição. Dar um pouco de oxigênio à minha FRLA que está doente. Sei que também está a desenvolver, como Presidente da República, alguma atividade no agronegócio. Sim, eu sou engenheiro de formação, sou um agroindustrial, gosto muito do campo, muito da agricultura, estou a semear feijão, milho,
hortícolas. Não é? É a minha parte, acabou a minha vida. Acabou empresarial. Para eu poder viver com a minha família, para eu poder também ajudar os que me rodeiam. Então, aos 82 anos, ainda vou caminhando, vou trabalhando. Olha, o Presidente da República deu um bom exemplo. Desporto, pedalar. Veja agora, voltou a publicar a sua página, que ele faz 20 quilômetros por dia, o que é, quando tem tempo. É muito bom. O Presidente é um bom atleta, é um militar, né? Se eu pudesse, também faria a mesma coisa que ele, né? Mas, infelizmente, já não consigo pedalar, né? Como deve ser. Mas vou andando, né? Vou andando. Eu ando muito, principalmente de carro. Eu percorro Angola de carro. Do carro. A gente faz ele muito bem, faz bem o físico dele, sim senhor, pedalar. E ele aconselha na sua página, tem uma página onde escreve, ainda li ontem, isso é muito bom. Anda muito de carro e não lhe dói o coração ver muitos produtos na via pública, sem estradas para escoar os produtos? Olha, a expressão é meio feliz. Foi feliz ao dizer isso. Dói-me o coração. Fico mais irritado quando nós estou a dizer não são preguiçosos, não sei o quê, não trabalham. Eles não andam, muitos deles não andam. A verem ao longo da estrada. Os produtos, assim, por volta das 16, 17, já o desespero começa a escurecer. Ali, produtos, estradas. As vias de comunicação. Os africanos não gostam de aprender, viajam muito, mas não aprendem muito. Os europeus, estamos sempre a admirar a Europa. A Europa primeiro lançou as vias de comunicação para permitir o quê? A circulação de pessoas e bens. Vias ferroviárias, rodoviárias, marítimas e depois aéreas. O cidadão europeu, ele cruza o país num dia, ele sai de uma ponta para outra. O irmão não pode. Quer sair daqui para ter quando o banco, para quantas vezes? Dá-me quantas vezes do caminho. O europeu não. Ele sai de Lisboa de manhã, à noite já está em Berlim. Sai de Berlim à meia-noite de manhã, já está em Madrid. Vem de carro ou de avião. Portanto, é preciso pensar nisso. Porque o governo, vias de comunicação. Muito bem. Então, muito obrigado mais uma vez. Ok. Pela disponibilidade e pela abertura. Ok. Muito obrigado. Desejo boa saúde. E mais uma vez, feliz ano novo. O que é que Muito não? obrigado. É. Okay. Bom ano. Obrigado. Obrigado. Sim, senhor. Sim, senhor.